dinâmica, né? Como é que ela ia funcionar, que era um sorteio. Abaixa o volume, Guilherme, por favor. Agora, filho. Senão eu não consigo dar aula. Então, vamos lá. Nós terminamos o semestre passado, acho que nós não começamos termologia, né? Deixa eu voltar aqui só para o chat. Nós não começamos termologia. Então, nós vamos começar a parte de termologia. Ok? Então, na parte de termologia, eu comecei a aula. Perdeu bastante coisa, quem perdeu as últimas aulas também. Então, eu comecei a aula falando que eu vou solicitar no Google Class uma tarefa que nada mais é do que a gravação de um vídeo de 3 minutos. Eu ainda não pedi no Class, mas eu vou pedir, tá? Uma tarefa, uma gravação de um vídeo de 3 minutos. O que vai ter que ter nesse vídeo? É um vídeo que vai ter que falar dos estados físicos da matéria. São 5 estados físicos. Vocês conhecem o estado sólido, líquido e gasoso. E aí eu preciso que vocês falem de outros 2. Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho. Espera lá que eu vou precisar desligar aqui o microfone. Guilherme, filho. Ai, peraí. Professora, tá ligado? Eu sei. É que eu preciso falar um pouquinho aqui com meu filho. Eu não... Opa, espera lá. Clica em ignorar, que eu acho que dá. Aí, boa. Pessoal, voltei aqui. Pronto. Aqui, televisão ligada e eu falando, não dá certo. Então, eu pedi um vídeo. Esse vídeo vocês podem fazer usando slides de PowerPoint e a voz de vocês no fundo, ou esse vídeo pode ser com vocês aparecendo. Quem quiser colocar o vídeo na plataforma do YouTube, pode colocar, e aí manda o link para mim lá no Class, quando eu solicitar a tarefa. Ou então, quem gravar no celular, já manda o vídeo do próprio celular para mim. No máximo, 3 minutos. Nós, no bimestre passado, ou melhor, no semestre passado, nós falamos de estados físicos, nós falamos de energia, né? Trabalho e energia. A pesquisa sobre estados físicos. E quando nós falamos em energia, nós falamos de um conceito chamado energia cinética e energia potencial, tá? Energia potencial gravitacional é aquela que poderia voltar, poderia ser cinética, né? Poderia ser movimento. E a energia cinética também poderia voltar a ser energia potencial gravitacional, ou potencial elástica. Uma era energia armazenada e a outra era energia de movimento. E aí eu falei para vocês de formas de calcular essas energias. Ou mgh, ou kx² sobre 2. Tem a equação da energia potencial elétrica também, mas essa aí é o professor de eletricidade que falou para vocês. Na aula de hoje, eu começo termologia, tá? Em termologia, eu vou falar de uma outra maneira da energia cinética, ok? Por que eu vou falar de uma outra maneira da energia cinética? Porque em termologia, eu vou falar de 2 conceitos físicos. Um deles é o conceito de calor, não sei porque ele transforma o meu C em O. Um deles é o conceito de calor e o outro é o conceito de temperatura. Tá? Se vocês abrirem qualquer livro de física, vai aparecer para vocês definição de calor e definição de temperatura. Que definição que vai aparecer para vocês se vocês abrirem um livro de física? Vai aparecer lá que calor é energia em trânsito. O que é essa história de energia em trânsito? A gente conhece trânsito, a palavra trânsito do dia a dia, quando a gente fala em veículos, né? O que seria, então, essa energia em trânsito? Será que calor e temperatura são as mesmas coisas, ou será que calor apenas está relacionado com temperatura? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês entendem quando alguém fala para vocês assim, calor é energia em trânsito. O que seria isso?
Alguém poderia me dizer aí o que acha que é essa energia em trânsito? Ou escreve no chat, ou abre o microfone e fala para mim. Eu acho que a temperatura é uma maneira de você se medir o calor. É como se fosse, como se a temperatura fosse o instrumento que a gente usa para medir, demonstrar e conseguir medir o calor. E o calor é como se fosse a quantidade de calor que um corpo emite, talvez. Tá. Agora, temperatura não é uma maneira de medir calor, não, tá? Não é. Já vou até te Bem, explicar o que coloca essa sua teoria realmente fora da discussão. A energia cinética das partículas define a temperatura, de certa forma, define sim. Energia cinética define temperatura, tá? Concordo com o Diego, o calor está relacionado com a energia que vai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. O que me mostra que calor e temperatura não são as mesmas coisas. Então, temperatura não é uma maneira de eu medir calor, tá? Se eu pegar uma certa quantidade de água, colocar numa panela e fornecer energia através do fogo, estou fornecendo calor, tá? Aí seria aqui um corpo mais quente, e aqui a panela com água seria o corpo mais frio. Então, eu estou passando o calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio, que é o que o Diego está falando aqui no chat, né? Eu passei energia do corpo quente para o corpo frio. Agora, depois a gente vai falar como é que está relacionado com massa, essas coisas, ok? A gente vai entender um pouquinho isso. Mas é energia que está indo de um corpo com mais temperatura para o outro. O que a gente sabe se eu pegar água na torneira? Se eu pegar água na torneira, essa água vai estar fria. E aí, à medida que eu for fornecendo energia, essa água vai aumentando a temperatura. Opa, então calor e temperatura estão relacionados. Até certo ponto estão. Mas o que eu observo com o passar do tempo é que a água, em um determinado momento, ela passa de esquentar. Ela atinge uma temperatura limite e ela não passa mais daquela temperatura. Por mais que eu forneça energia. A gente sabe que temperatura é essa. Se for ao nível do mar, é 100 graus Celsius. Então, se eu pegar a água na torneira a 23 graus Celsius, por exemplo, e colocar ela no fogão, ela vai para 25 graus Celsius, 30 graus Celsius, 50 graus Celsius, 80 graus Celsius. Ok, tudo bem aí, obrigada, Eduardo. Até que ela atinge 100 graus Celsius. Se eu continuar fornecendo energia para essa água, a temperatura dela não vai subir mais do que 100 graus Celsius. Não sobe. Eu posso fornecer calor, fornecer calor, fornecer calor, a temperatura não sobe mais do que 100 graus Celsius para a água. E aí, o que eu observo que acontece com a água? Ela começa a diminuir de quantidade dentro da panela, gente. A água começa a diminuir, diminuir, diminuir e diminuir, porque ela evapora. Então, calor não é a mesma coisa que temperatura. Tá? Por que não é a mesma coisa? Porque senão, toda vez que eu fornecesse calor, a temperatura ia mudar. E não é isso que acontece. Eu posso fornecer calor e não ter mudança de temperatura. Mas eu tenho mudança de estado físico. Que aí deixa de ser líquido e passa a ser vapor. Um outro estado. É água, mas um outro estado físico. Né? Então, essa energia que está indo de um corpo para o outro, nós chamamos ela de calor. Mas só enquanto ela está sendo transferida. Depois da transferência, não é mais calor. Deixa eu ver aqui, Evelyn. Quanto mais tempo ficar na mesma temperatura, vai aumentar ou diminuir o calor? O calor, quem está fornecendo é a chama. A chama que está liberando energia para essa água. Tá? Então, imagina assim, você vai fazer macarrão na sua casa. Com o preço que está o gás, vocês têm que ficar bem espertos quando vocês forem fazer macarrão, ok? Então, o que é aconselhável? Vocês pegam a água para fazer o macarrão, coloca na panela, a água vai estar fria, 20 graus Celsius, agora é inverno, 20 graus Celsius por aí. Vocês ligam o fogão. A água começou a ferver, vocês diminuem a chama do fogão.
Não precisa deixar a chama do fogão tão alta. Porque o que acontece? Você vai colocar um macarrão aqui dentro. A água já está a 100 graus Celsius. Ela não vai mais aumentar a temperatura. Você só está fornecendo energia um pouco, que é para ela não começar a esfriar. Porque se você parar de fornecer, ela vai esfriar. Porque ela vai trocar energia com o ambiente. Se abaixa, tá? Mas continua fornecendo, mas pouca energia. Porque se você fornecer muita energia, primeiro que você vai gastar muito gás. E esse gás que você está gastando, ele vai servir só para evaporar a água, não para fazer o macarrão. Ele evapora a água. Só corre o risco do seu macarrão ficar duro, se evaporar muita água. Ok? Então, controlem aí a chama do fogo para controlar o gás. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, colocou 1 litro lá de água para o macarrão. Começou a ferver? Coloca o macarrão dentro e abaixa o fogo. Tá? Ah, mas vai demorar mais para o macarrão cozinhar. Não. Vai demorar o mesmo tempo do que se você colocar com a chama alta. A diferença é que a chama alta vai evaporar a água. Ela não vai acelerar o processo de cozimento do macarrão. Porque o macarrão vai cozinhar porque a água está a 100 graus Celsius. Beleza? Então, é prioridade aí para a gente não gastar muito gás, tá? Então, é uma dica aí de economia para vocês. Calor e temperatura estão relacionados, sim. Então, o que acontece? Quando eu penso nos corpos, nós estamos diminuindo nossa escala. Nós estamos indo para uma escala microscópica, tá? E aí, o que a gente sabe na escala microscópica? Que as moléculas estão em movimento e elas oscilam de um lado para o outro. E eu vou falar dessa oscilação na próxima aula. É isso? Hoje é uma aula só? Me corrijam se eu estiver errada. Só uma. Só uma. Então, minha aula encerrou aqui, gente. Então, calor e temperatura não é a mesma coisa. Se relacionam, mas não é a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, toda vez que eu tivesse calor, eu teria variação de temperatura. E não, isso não é verdade, porque eu posso ter calor e mudança de estado físico, ok? Pessoal, boas aulas para vocês e a gente volta a se falar na próxima semana. Boa noite, obrigada aí pela participação, gente, e até semana que vem. Boa noite, professora. Boa noite, Professora, até a próxima Boa noite, aula. professora. Até a próxima aula. Tchau, tchau.